Mais uma vez, boa tarde, gente. Já temos aí quase 10 minutinhos, né? Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa no chat. Ah, sim, é importante, porque essa questão do microfone, né? Porque senão atrapalha um pouquinho, porque existem barulhos externos, né? Acabam atrapalhando na... Eu tô falando meio lerda, tá percebendo? Mas é porque se eu não falar assim, eu não vou conseguir concluir. Então, já melhorou, né? Minha voz já melhorou, mas ela ainda não é assim. Eu tomando remédio e fui ao médico e tal, enfim, é tipo uma sequela que acontece quando a pessoa tem Covid ou quando toma vacina, que meio que é isso, né? O vírus da doença. Então, eu acredito que eu ainda vai ficar um tempinho para me recuperar 100%. Mas estou seguindo todas as prescrições, tentando falar um pouquinho mais devagar. É difícil, porque eu sou muito ligada no 220, mas estou tentando para que eu consiga concluir o ano aí com sucesso, né? Porque eu dependo muito da minha voz. Então, vamos lá, gente. Bem, no nosso último encontro eu me apresentei. Bem, se alguém de repente está chegando agora, me chamo Tayana Araújo, vou colocar aqui porque eu estou logada pelo Instituto. Então, meu nome é Tayana Araújo, tá? Eu sou professora de língua portuguesa. Vou acompanhar vocês até o concurso. Fui convidada pelos coronéis, né, Renato e Francisco, que trabalhavam antes, há um tempo, a esse desafio, né? A gente tem aí pouco tempo, mas eu já trabalho no Instituto Ventura há um tempo, com preparatórios das polícias, no Círculo Geral, e coordeno também, dou aula e coordeno a equipe do preparatório da ESA e da EAR. E aí eles entenderam que seria, né, que precisariam de mim, e eis-me aqui. Bem, eu preciso muito que... Acho que o microfone do Rodrigo está ligado. Seria bom tentar desligar. Obrigada, Rodrigo. Na última aula, a gente fez uma coisa muito importante, que eu sempre faço, né? Que é apresentar o edital. Vocês precisam ler, vocês precisam conhecer a prova. Nós temos 10 questões de língua portuguesa, no entanto, né? Uma prova que vale mais, ela tem peso 2, enfim. Então, ela acaba prejudicando muito, né? Na pontuação final, caso a gente não faça uma boa prova. Fiz uma entrevista muito rapidinha com vocês, mas pelo que eu vi, a maior parte da turma que tem dificuldade em língua portuguesa, já está há um tempo sem estudar, e mesmo quem já está estudando para o concurso, apresenta uma relação um pouco complicada, tá? Isso é importante também para as aulas. Combinamos, né, ratificando a informação que foi dada, de que a gente vai fazer exercícios. Eu pedi para que vocês fizessem a prova anterior. Falei que nós corrigiríamos hoje, eu e vocês juntos, tá? E como que eu vou seguir? Eu vou fazer da seguinte forma, a gente vai fazer a prova juntos, mas eu vou ensinar a vocês como fazer esta prova. A gente vai, à medida que alguns assuntos forem surgindo, eu vou dar algumas dicas para vocês, tá? E nós não temos aqui nenhuma restrição no que diz respeito a vocês ligarem o microfone, perguntarem ou pelo chat ou pelo microfone, perguntarem. Se eu vou perguntar o tempo todo, entenderam? E tal. E aí vocês podem e devem interagir, tá, gente? Então, o nosso objetivo é fazer exercício. Só que eu não vou começar por exercícios aleatórios. A gente vai fazer exercícios, a última prova, para a gente se deparar com a complexidade atual que vocês vão encontrar. E vou fazer exercícios com vocês de outros concursos do próprio Exército, tá?
para a gente também ter uma noção aí do que, de repente, pode aparecer de novidade dentro do edital. Nada que o edital, né, não tenha dito, a gente vai trabalhar. Alguma dúvida, algo a comentar, algo a pontuar antes de eu projetar aqui para vocês e começar? Eu vou abrir aqui para vocês. Vamos juntos, vai dar certo. Não, gente, cadê a página? Ah, está aqui, caro candidato. Aqui. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu já havia comentado com vocês na aula passada, mas vou ratificar, que a prova de língua portuguesa é uma prova que a gente diz, né, que a gente está seguindo os modelos atuais do que se entende hoje como gramática normativa. Então, a gramática normativa não é só a norma, mas é a norma em uso no dia a dia. A gramática como instrumento. Então, isso se difere muito da maneira como vocês aprenderam língua portuguesa, por exemplo, na escola, na época que vocês estudaram, tá? Então, em primeiro lugar, é preciso ter essa consciência. Em segundo lugar, do ponto de vista textual, a prova é uma prova bastante atualizada também, em que a gente se depara com textos híbridos, com linguagem verbal, não verbal, né? Textos de caráter bastante críticos, textos também literários, por exemplo, ali a gente tem Machado de Assis, que é um nome da literatura brasileira. Então, estamos diante de uma prova complexa do ponto de vista textual, em que a gente vai misturar textos com propostas, com finalidades diferentes, tá? Na outra aula, alguém perguntou sobre a diferença de interpretação para coerência. Uma coisa não tem a ver com a outra necessariamente, mas pode ter. São áreas diferentes da gramática. Existem os pressupostos da gramática textual e existem os pressupostos da linguística, que é a área da linguagem que a gente estuda a interpretação do texto. Então, começando do começo, né, eu quero que, em primeiro lugar, vocês saibam que toda vez que a gente faz um concurso, primeiro, estamos diante de um momento cansativo, de um momento tenso, né? De um momento que muitas vezes é a nossa última chance, às vezes a gente não tem mais idade para fazer, às vezes a gente está mesmo cansado porque a vida é cansativa, porque a gente trabalha, porque a gente está estudando no final de semana. Então, é preciso ter maturidade e consciência de que a prova é cansativa também. E ela é feita para ser cansativa, principalmente a prova de língua portuguesa, né? A intenção, eu não vou discutir, mas como professor eu acho válido que a prova seja uma prova mais sofisticada, porque eu acho que a gente precisa trabalhar, né, principalmente nessa coisa da interpretação de textos para o bem da nossa nação, no sentido geral. Agora, com relação à importância disso na área de vocês, aí já não cabe a mim, tá? Essa reflexão. Mas vamos lá. Então, os primeiros... Só um momento, gente. Bem, primeiro momento ali a gente tem um texto, né? Que é um texto híbrido, em que a gente tem linguagem não verbal e linguagem verbal. A linguagem verbal é quando a gente tem palavra. Linguagem não verbal é quando a gente não tem palavra. Logo, contamos com a presença de elementos gráficos. Tudo bem. O primeiro ponto que eu gostaria que vocês anotassem, que é algo que eu quero que vocês levem para a vida, uma vez que eu também sou concurseira, né? E também, mas sou uma concurseira diferente, porque eu sou professora e especialista no que eu estou fazendo, é o seguinte: existem
duas coisas que são fundamentais para a interpretação do texto, tá? Que são, o título do texto. Quando há esse título, né? E às vezes o texto pode vir sem título, é difícil. Mas o título do texto é a referência bibliográfica. Então, quando a gente abre a prova de língua portuguesa, se depara sempre com um texto, em primeiro lugar, a gente olha para o título e olha para a referência bibliográfica. Mas, professora, o que isso quer dizer? Quer dizer muitas coisas. Vamos lá. Vamos para o chat. Aqui. Só um momento, gente, porque aqui... Qualquer coisa. Pode complexo, porque eu sou professora de português, né? Logo, sou analfabeta digital. Vamos ver se eu consigo abrir o chat. Ai, Jesus. Será que eu vou conseguir, gente? Gente! Simplesmente eu não sei voltar aqui. Mas eu vou conseguir. Achei. Chat. Vamos lá, vocês podem ver aí o chat, vamos acompanhar. Então, primeiros pontos aí da interpretação de texto, tá? Para interpretar um texto, eu preciso fazer uma primeira análise, que é, primeira pergunta, qual é o gênero textual? Depois, por meio de que modo de organização o texto foi construído? Depois, segunda pergunta já foi. Terceira pergunta, qual é a função da linguagem predominante no texto? Essas três perguntas serão repetidamente feitas todas as vezes que vocês se depararem com um texto. E aí eu pergunto para vocês, vocês sabem o que é gênero textual? O que é modo de organização do discurso? E o que é função da linguagem? De que maneira isso atua, né? Mas vocês sabem o que são essas coisas? Isso não é só para o primeiro texto. É um exercício que vocês têm de fazer automaticamente para poder fazer uma boa interpretação, tá? Vocês sabem? Pode ligar o microfone e falar, gente, porque para mim aqui a coisa é complexa. Ou eu olho, ou eu ouço, ou eu vejo a câmera, é difícil para mim. Pode falar no chat também. O que é um gênero textual? O que é o estudo do gênero textual? Vocês sabem? Vocês já estudaram isso? Está lá no edital de vocês, logo no início, né? Bem, ninguém respondeu, entendo que ninguém queira falar nada. Alguma coisa assim. Boa. O gênero textual é o nome que a gente dá para o texto, mas como que a gente chega a esse nome? Como é que eu consigo chegar, olhar para este primeiro texto aqui da prova, né? E pensar assim, isso aqui é uma charge. Ou dizer assim, isso aqui é uma tirinha. Isso aqui é uma crônica. Não, isso aqui é um conto. Isso aqui é uma notícia. Isso aqui é um poema. Não, isso aqui é um romance. Como é que a gente chega a essa conclusão? Vocês não, obviamente que não é do nada, né? Tudo isso é científico. Para chegar à conclusão de que aquele texto é uma charge, né, eu preciso entender por meio de qual modo ele é organizado e para qual fim, né? Qual é a função da linguagem. Então, vamos lá. Quais são os modos de organização do discurso? 5 modos de organização do discurso.
Se eu fosse vocês, eu anotava, tá, gente? Porque, como combinado aqui são aulas para exercícios, então eu tenho toda essa teoria. Eu posso passar até para vocês depois, mas aí vocês precisam me pedir, tá? Vamos lá. 5 modos de organização do discurso: narração, descrição, injunção, exposição e argumentação. Nós temos esses 5 modos, tá? O modo argumentativo é privilegiado no edital de vocês. Há um ponto no edital em que fica notória a presença da marca do texto dissertativo argumentativo, tá bom? Mas esses modos todos aqui podem aparecer na prova de vocês. Repito, narração. Quer que eu escreva? Vou escrever. 1. Narração. 2. Descrição. 3. Injunção. 4. Exposição. 5. Argumentação. Tá? Esses são os 5 modos de organização do discurso. Discurso é sinônimo de texto. Se aparecer a palavra discurso na prova, é sinônimo de texto. A gente que é de linguagem só gosta de usar essas palavras para confundir, tá? É igual vocábulo, palavra, léxico, é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa, mas a gente gosta de complicar. Bem, então vamos lá, rapidamente. Narrativo é o gênero, né, em que a gente percebe que há uma sucessão de acontecimentos. Pode ser um conto, pode ser uma notícia. Por exemplo, ali o texto de Machado de Assis é um romance, né? Se eu não me engano, é Dom Casmurro. Então, ali é a narração que a gente tem. Uma narração altamente complexa, em que a gente vai ter de discutir discurso direto, indireto e livre, narrador onisciente, narrador personagem, narrador observador. É muita teoria, gente. Muita teoria, tá? Então, eu vou trabalhando à medida que elas vão aparecendo. Mas a narração é fundamental, é muito importante conhecer o modo narrativo, porque ele é bastante cobrado, né? Os textos podem ser literários ou não literários. O que é isso? Eles podem ser da literatura, como é o caso ali de Dom Casmurro, de Machado de Assis, que é inclusive um romance maravilhoso, e como essa charge ali, que é basicamente informativo-crítica, né? Não tem ali nenhum caráter artístico. Muito bem, e a prova de vocês mistura esses textos. Certo. Vamos lá. Na descrição, o que a gente tem na descrição? A descrição é quando a gente percebe no texto muita caracterização ou qualificação de alguma coisa. Pode ser um objeto, pode ser uma personagem, né? A descrição propriamente dita, a gente vê onde? É mais comum em poemas, em canções. Eu canto e toco, mas minha voz não está, né? Inclusive, eu estou muito triste por isso, porque minha vida se dá por meio da minha voz e eu uso a canção nas minhas aulas. Então, está sendo meio chato. Mas existe uma canção chamada Garota de Ipanema, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, né? É a segunda música mais cantada e mais traduzida no mundo inteiro. Só fica atrás de Parabéns para Você. Esta canção é descritiva. Todo mundo lembra como é, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, a menina, que vem, que passa, um doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. A gente tem aí várias metáforas, metonímias, né? Enfim, várias figuras de linguagem, porque é uma canção de Tom Jobim, né? Bossa Nova, e ela é descritiva. Observa que, por meio da música Garota de Ipanema, nós não temos acesso à história da Garota de Ipanema, mas nós temos acesso a uma imagem que surge, né? Quem é essa Garota de Ipanema? Como ela é? Como ela anda? E não a sua história. Então, isso é descrição. A descrição
sempre trabalha a serviço da narração. Então, quando nós estamos lendo um romance como Dom Casmurro, ele é narrativo, mas em vários momentos há a descrição, tá? Para descrever um lugar, uma personagem, enfim. O que é a injunção? É um texto interessante. O texto injuntivo é um texto instrucional, tá? Vocês lidam muito com eles, vocês que são militares, né? Lidam muito com o texto injuntivo. Inclusive, o verbo que mais aparece no texto injuntivo é o verbo no modo imperativo, né? O modo da ordem, do conselho e tal. No dia a dia de vocês lidam sempre com isso, né? Com orientações hierárquicas, né? E os textos, propriamente ditos, eles são normalmente manuais de instrução, receitas, bula de remédio. E, dentro da literatura, nós temos também a injunção. Existem poemas, existe um poema, por exemplo, do Vinícius de Moraes, cujo modo de organização do discurso é a injunção. Chama Receita de Mulher. Tá? Bem, a exposição é um texto de opinião, só que de caráter basicamente científico, enquanto a argumentação é um texto de opinião. No entanto, o seu caráter também pode ser pessoal, não necessariamente científico. E argumentar é mais do que expor a minha opinião. Argumentar é expor a opinião com o intuito de convencer o outro de que eu tenho razão. Então, muita atenção para a argumentação, porque é aí o texto que aparece em muito, né, com destaque. Alguma dúvida com relação ao que eu falei até agora? Que agora eu vou aplicar ali no texto. Posso continuar? Posso seguir? Posso, né? Ótimo. Então, vamos lá. As funções da linguagem são aquelas 6. Função emotiva, função conativa ou apelativa, função referencial, função fática, função poética, função metalinguística. Não, agora eu não vou explicar todas elas, tá? Porque senão vocês vão se perder. Mas essa coisa também é necessária para que eu possa interpretar um texto. Vamos lá para a charge, rapidamente. Vamos ler aqui a charge. Isso eu vou fazer só uma vez, tá? Com vocês, porque quando a gente aprende a fazer prova de concurso, a gente aprende que a gente deve olhar o título, referência bibliográfica, e depois ir direto para o enunciado da questão, para depois procurar no texto o enunciado. Mas eu quero que vocês entendam primeiro a diferença entre interpretar, né? E, enfim, essa coisa da coerência, porque foi uma pergunta que me foi feita no sábado passado e eu prometi, né, que ia explicitar aqui melhor para vocês compreenderem. Então, aqui na charge, a gente tem lá o título, desculpa, deixa eu subir um pouquinho mais. O título é Coronavírus chega no Brasil. De cara ali, eu já vi um desvio da gramática normativa. Vocês viram? Poderia ser até uma questão. Qual é o desvio da gramática normativa ali do coronavírus chega no Brasil, gente? Cadê o meu ajudante que é formado em letras? Tem um desvio grave ali na gramática. Só nesse título. Vocês estão vendo? Exatamente. O desvio é a falta dual, né? Esse desvio aí se chama erro de regência verbal, né? O verbo chegar é um verbo intransitivo que pede, né, complemento circunstancial ou adjunto adverbial introduzido por preposição a e não em, né? Então, a gramática normativa diz que o certo seria coronavírus chega ao Brasil e não no Brasil. Mas é uma charge, né? Na charge pode? Pode. E a gente precisa ter maturidade para entender isso, porque a charge se pretende revolucionária, crítica. Bom,
Mas eu não posso perder, eu concurseiro, eu nunca estou de bobeira. Eu costumo dizer para os meus alunos, e talvez para vocês faça mais sentido, que a gente está sempre na guerra. Fazer uma prova é guerra. Então, eu tenho de estar sempre ligado ali nas possibilidades. Alguém quer falar? Alguém ligou o microfone? Não? Alguém ligou o microfone aí. Vocês percebem. Vejo vocês, quem foi, desliga. Vamos ler a charge, então. Tem uma mulher, que está segurando uma vassoura, um álcool em gel. O balãozinho diz: vai de retro, esse meu corpo não te pertence. E aí, do outro lado, nós temos apenas o coronavírus, né? Com as malinhas lá dele. Muito bem. E aí, né, a gente percebe aqui um monte de coisas, né, que a gente pode analisar desse texto. Mas vamos lá. A linguagem que está sendo utilizada aqui, vá de retro. Vá de retro é uma gíria, né? Só que é uma gíria que mostra, e aí a gente entra na questão da variação linguística, que é algo que cai também para vocês, diastrática, diafásica e diatópica. A gente percebe que esse vá de retro, esse meu corpo não te pertence, ele é carregado, essa fala é carregada de um monte de coisas, né? Por exemplo, é uma linguagem meio religiosa, que a gente sabe que esse vá de retro, sai de retro, acompanha a expressão Satanás. Gente, alguém está com o microfone ligado? Desliga aí para me ajudar. Vai de reto, Satanás. Não, a gente tem essa expressão, mas ali não ficou o Satanás. Tudo bem. Essa mulher que está falando com o coronavírus, ela parece ser, a gente não sabe se é uma dona de casa, mas ela está fazendo, ela não sei, a gente não sabe se ela está trabalhando fora ou está na casa dela. Mas olha lá, parece estar na sua própria casa e ela está, né, com roupas, enfim, de faxina, demonstrando também, né, que ela pertence a um grupo específico que usa uma norma mais coloquial, menos formal no seu lugar de trabalho ou na sua vida, no cotidiano. O coronavírus, ele só está ali meio, né, ele só ficou um pouquinho com medo do álcool gel, do álcool gel. As malinhas dele mostram, né, a polissemia do verbo chegar, né? Porque ele chegou ao Brasil, não assim, né? O coronavírus não é uma pessoa, mas é que ele é uma pessoa e ele tem duas malinhas, como se ele tivesse chegado de viagem. Ali a gente tem polissemia. Ali a gente tem também, nesta charge aí, a gente tem uma figura de linguagem que ficou bastante evidente. Alguém consegue ver? A figura de linguagem? Vamos fazer uma questão aqui agora? Alternativa A, metáfora. Alternativa B, metonímia. Alternativa C, prosopopeia. Alternativa D, paradoxo. E aí? Qual a alternativa que vocês marcam? Figura de linguagem ali, que a gente pode explorar. Que faz... Isso é o que faz, é o que dá sentido ao gênero textual, né? E que está evidente por meio da linguagem não verbal. Qual é a linguagem, a função, a figura de linguagem aí, gente? O que vocês marcariam? Metáfora, metonímia? Ó, ou metáfora, ou metonímia, ou personificação, ou paradoxo, ou eufemismo. Metáfora, metonímia, personificação, ou prosopopeia, paradoxo,
eufemismo. A charge é uma figura de linguagem. Olha só que interessante, né? Olha que legal. E aí, vão tentar? Ou vocês querem que eu diga? Todo mundo passou longe, né? Ali a gente tem uma personificação ou prosopopeia. O que é personificação ou prosopopeia? É quando a gente atribui ações, características humanas a seres inanimados. O coronavírus não é uma pessoa. O ser inanimado não é o ser sem vida, é o ser sem ação. Ação é sem humanidade. Tá? Na charge, o coronavírus é uma pessoa, olha lá, tem pés, tem mãos, tem olhos, boca, sobrancelha, está com 2 malas. Esse é o humor. O humor ali, né, se dá por meio da personificação ou prosopopeia. Metáfora é uma comparação implícita. E eufemismo é uma suavização da mensagem. Agora, quem falou eufemismo não foi uma viagem tão longe, não, né? Porque, de certa forma, como a charge traz uma ideia do humor, o humor tende a ser eufêmico, mas não é a principal função ali, tá? Figura ali. O humor tende a ser eufêmico, né? Está sendo tratado de uma maneira engraçada ali, o coronavírus. Mas ali a gente vê notoriamente a personificação prosopopeia, tá? É como se fosse assim, o sol sorriu para mim, né? O sol não pode sorrir. Assim como o coronavírus não pode chegar de viagem e trocar uma ideia com a gente. Muito bem. Então, todas essas análises são análises que aos poucos vão ser rápidas, né? Vocês vão bater o olho, uau, já entendi isso. Agora vamos analisar o texto escrito, a linguagem verbal. Vá de retro, esse meu corpo não te pertence. Então ali não é uma história, não é uma narração, não é uma descrição, ela está descrevendo alguma coisa? Está descrevendo o dia dela, descrevendo o que ela está vendo. Não. É uma injunção? Tem uma injunção ali, não tem, gente? Ela não está dando uma certa ordem ali? Vá de retro não é uma ordem? O que significa vá de retro? Hein, gente? Vai de retro significa vai embora, não é? Passa reto, suma daqui, exatamente. Não é uma ordem. Então, a gente vê ali nessa expressãozinha a injunção. Aí depois tem esse meu corpo não te pertence. Ali é a argumentação, é o argumento dela, tá? Ela está argumentando. Então, ali a gente vê um pouquinho de senso crítico, embora seja uma charge humorística. Nem sempre a charge vai trabalhar com uma crítica social muito severa. Às vezes tem uma crítica social ali, sim, a gente está vendo, mas ali é mais humor, né? Certo. Então, depois de todas essas perguntas respondidas, né? Aí a gente consegue chegar à classificação do gênero. Então, o meu gênero textual é uma charge, porque existe a injunção a serviço da argumentação, existe a linguagem híbrida com a linguagem verbal e a não verbal. Essa linguagem é uma linguagem coloquial, evidenciando o lugar de fala da personagem, que é de acordo com a variação linguística, né? A variação linguística ali é a diastrática, que mostra o extrato social, né? Que mostra o grau de escolaridade, que mostra o grau de formalidade no texto.
Além disso, existe a função da linguagem, não é? Que é a função apelativa conativa. Foco na segunda pessoa do discurso, com quem se fala. Relembrando, primeira pessoa do discurso, quem fala. Segunda pessoa do discurso, com quem se fala. Terceira pessoa do discurso, sobre quem ou sobre o que se fala, certo? Então, ali a gente vê que é uma fala. A fala dela está direcionada para o coronavírus, que ali foi personificado. Com isso, eu consegui fazer uma boa interpretação de texto. E aí eu consigo me preparar para o que a questão me pede. Então, a importância, né? E aí eu quero que eu coloquei para vocês anotarem, é isso que eu quero que você anote. Todo texto precisa passar por essa análise. Qual o gênero? Qual é o modo de organização predominante? Qual é a função da linguagem? Tá? E o que eu falei no início da aula? Análise do título e da referência bibliográfica. O nosso título é Coronavírus Chega no Brasil e a nossa referência bibliográfica é um site, o site chamado acritica.com Opinions, ou seja, está em inglês ali, mas a gente consegue ver que é uma palavra transparente que a gente chama a palavra opinião. Olha só que legal. O título mais a referência bibliográfica já tinha dado para a gente todas as respostas de todas as análises que nós fizemos, tá? Senso crítico, texto opinativo, então ele só poderia ser expositivo ou argumentativo, né? Que é uma opinião. Enfim, então, observem a importância. Vocês não podem chegar lá como se vocês fossem iniciantes, pegar a prova e deixar a prova te intimidar. Não. Você precisa saber, eu já participei de algumas bancas, a gente se reúne, vou usar aqui uma palavra um pouco pejorativa, um pouco assim, mas é todo mundo adulto, né? Eu costumo até falar palavrão, mas vou evitar fadinho. A prova está sendo feita para ferrar vocês, não é para vocês se darem bem, a prova é para vocês errarem. Sem ter consciência disso. Então, vocês estão indo para um confronto. Nada ali é por acaso. Tudo é uma escolha. A escolha dos textos, a escolha da linguagem que está sendo empregada, a escolha da pergunta que vai ser feita. Tudo é intencional. A banca quer que você erre. Então, você não pode chegar lá, pegar a prova e fazer como se não fosse um soldado, uma guerra. Ali é uma guerra. Você sabe que vai enfrentar uma coisa que foi pensada para ser. Não tem nada ali do fruto do acaso, tudo científico. Muito bem. Então, primeira orientação é sempre olhar título, referência bibliográfica e fazer algo que a questão vai pedir, depreender. Fazer uma depreensão, que é uma dedução, tá? Que é um método de raciocínio lógico. E depois, de fato, né, você vai entender o texto. Antes de ler o texto, então, lia o título, li a referência bibliográfica, agora eu vou para a questão. Antes de ler o texto, eu vou querer saber o que a banca quer. Porque observem, vocês perceberam que eu fiz uma interpretação aqui enorme, né? Nós trabalhamos várias áreas da gramática textual em um texto só, perceberam? Mas será que uma questão só vai cobrar tudo isso? Não. Então, na hora que eu estou fazendo a prova, eu preciso saber tudo isso, preciso. Mas eu, antes de ler, eu já vou ler com maldade. Tem que ter maldade. Na guerra, a gente não pode ficar lá, né? Ah, meu Deus, espera aí. Será que vão jogar uma bomba aqui? Não, né? Aí a gente já vai o quê? Maceteado já com maldade. Então, vi o título, vi a referência bibliográfica. Isso aí está parecendo ser uma notícia, isso aí está parecendo ser argumento, aí você já faz uma depreensão. Depois você vai para o enunciado. O que a banca quer de mim? Diante disso, eu volto para o texto. E aí, eu não fico lendo o texto assim, né?
esperando que o texto fale comigo. Eu acho engraçadíssimo vocês fazendo prova. Lê, aí, não entendi. Aí volta a ler de novo. Aí no meio da outra questão já não lembra mais de nada. Mas o que era aquele texto mesmo? É claro, porque não faz com técnica. Quem tem técnica não faz a prova dessa forma. O texto está ali só para ser motivador de uma análise. Então, primeiro eu leio o enunciado, para depois ir certeiro. Não vou ficar dando tiro tentando acertar o alvo. Eu já dou o tiro certeiro, tá bom? Então, vamos ler aí o enunciado. São 2 textos. O primeiro texto é esse que a gente já viu. O segundo texto, que é o texto 2, ele não tem título, tem a referência bibliográfica. O Globo, sociedade, coronavírus, transmissão comunitária, cientistas. Opa, sequenciam genoma. Gente, já deu todas as respostas. Vocês conseguem ver? O Globo, jornal, domínio discursivo jornalístico, um texto informativo. Mas não é um texto informativo qualquer, é sobre coronavírus, é sobre cientistas, é sobre genoma. Então, qual é o modo de organização? Expositivo. Aí a gente vai estar diante de uma opinião de um especialista e não de uma opinião qualquer que eu queira dar sobre coronavírus, só porque eu acho que eu posso falar sobre coronavírus. Observa como que a referência bibliográfica já me dá um monte de coisas. Mas tudo bem. Passei, vou lá para a questão 1. Após a leitura dos textos, depreende-se que... Esse é o tipo de questão que a gente, professor, mais odeia no mundo e que vocês também mais odeiam, né? Porque a gente não sabe muito bem o que é para fazer. Alguém sabe o que é depreender? Eu já dei esse spoiler hoje. Mas o que eu devo fazer quando alguém pede para eu depreender algo? Vocês sabem? Deduzir, né? Eu usei essa palavra deduzir. Mas a dedução é o quê? É você olhar assim, ler, aí vai lá no seu coração, fiquei tocado aqui. Não, né? A dedução objetiva é um método de raciocínio lógico aristotélico, né? Aristóteles falou sobre a dedução e sobre a indução. Vocês sabem a diferença? Deduzir. Dedução é quando eu parto de um conhecimento geral, mais generalizador, e vou para um mais específico. E a indução é o contrário, começo de um conhecimento específico e vou para uma conclusão geral. Em ambos os casos, tanto na dedução quanto na indução, o que eu tenho é o final conclusivo. No final, eu vou ter de concluir alguma coisa. Depreender, deduzir, induzir podem ser sinônimos de concluir, tá? Só que é um método de raciocínio lógico, existe um passo a passo. Vocês conhecem a estrutura da dedução? Anota aí. Dedução igual premissa maior, premissa menor, conclusão. Então, a premissa maior, na premissa maior, a gente tem o quê? Uma generalização ou uma causa. E na premissa menor, eu tenho uma especificação ou efeito. Por meio desse método, eu chego a uma conclusão, tá bom? Não é chegar a uma conclusão aleatoriamente, é com base nos textos que nos foram dados. Diante disso, sinto-lhes informar que teremos de ler o texto. Esse aí é um tipo de questão que depende da nossa leitura do texto. Existem questões que a gente nem precisa ler, mas essa aí é preciso ler. Vocês concordam comigo? Não dá para fazer essa questão. É impossível fazer essa questão sem saber do que se trata o texto 2. O texto 1 é uma charge, a gente já leu. Mas o texto 2, a gente precisa dar uma lidinha. Senão a gente não consegue fazer. Não de maneira correta. Pode ser que você chute e acerte, mas aluno meu não chuta. Eu sou professora de futebol, né? Eu sou professora de língua portuguesa. Então, vamos lá.
Após a leitura dos textos, depende-se aqui. Aí não vamos ler ainda o que é para se depreender. Vamos voltar para o texto. Texto 2. Alguém pode ler para mim? Porque a aula é até 5 horas. E eu gostaria de ter voz amanhã. Quem pode ler para mim? Em tempo recorde. Está ouvindo? Quem está lendo? Ouvindo, tá. Estou ouvindo. Muito obrigada pela sua sensibilidade e generosidade. O negócio é que não dá para ler tudo, porque a parte aqui do canto direito tem a sua... É? Então, vou tirar aqui e vou ampliar. Não, está piorando. Não, reduzir. Está melhor? Não, até a imagem da senhora está aqui do lado. Acho que você consegue controlar, acho que você consegue botar para o lado. Eu consigo colocar para o ladinho assim. Aqui não. Não? Onde que para aí? Vai ver se você consegue ler. Qualquer coisa eu te ajudo. Agora foi aqui. Foi. É porque dá para mexer. O Rio tem recorde. Cientista sequenciaram o genoma de novo coronavírus em pacientes das regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. O trabalho mostra que o vírus SARS-CoV-2 já se propagou no país a ponto de apresentar características que o distinguem dos coronavírus introduzidos. É a provação genética da transmissão comunitária e veio acompanhado de um apelo dos pesquisadores sobre a necessidade do isolamento social para conter o avanço da pandemia no país. Esse tipo de trabalho se chama vigilância genital viral e é fundamental para saber como quando a Covid-19 se espalha no Brasil. Dá uma pausa, por favor. Muito obrigada. Olha só, a gente percebeu aí que esse primeiro momento é um momento em que aquela parte da referência bibliográfica ali, o globo, faz todo sentido, né? Porque é uma narração. Vocês perceberam que é uma narração? Em tempo recordes, cientistas sequenciaram o genoma do novo coronavírus, então está sendo uma informação, está narrando uma sequência de... Até então, só está contando para a gente alguma coisa. Mas depois vem assim, testagem. Aí, nessa parte da testagem, a gente vê a parte ali do transmissão, cientistas, tá? Aí a gente vê que vai ser uma linguagem mais expositiva, mais científica. Olha lá, a Anvisa autoriza a produção de 8 testes. O desdobramento do trabalho será procurar por mutações que possam ser associadas à gravidade, à facilidade de transmissão. Foram feitos os genomas completos dos vírus de 19 pacientes. Uma das autoras do trabalho, Ana Tereza Vasconcelos. Olha só, eu pulei ali, né? Algumas informações, mas uma das autoras do trabalho. Então, isso ali passa, não é mais uma opinião que eu quero dar, porque eu estou afim, né? Mas passa a ser uma opinião científica. Diz que eles, né? Um cluster, um agregado de marcas no genoma e tal, olha lá. Aí lá no final, olha a fala. Ele está realmente entre nós, afirma Vasconcelos, que é a Ana Tereza, que é coordenadora do Laboratório de Bioinformática do Laboratório Nacional de Computação Científica, LNCC. Com isso, o que eu posso dizer? Primeiro que esse texto, obviamente, é expositivo, né? A gente vê que a narração está a serviço da exposição, é uma notícia sobre o coronavírus, mas ela tem um teor, né, científico ali, tem um especialista falando, e a gente pode compreender uma coisa muito legal, Costa. Eu vou falar, acho que ali está da Costa, mas eu vou Costa. Por quê? Aí a dedução já está aí, ó. A charge é a premissa maior. É tratar o coronavírus de uma maneira genérica. E o texto 2 é a premissa menor. Concordam? Que é tratar
o coronavírus de uma maneira específica. E aí agora você vai fazer a conclusão. Olha que maneiro. Premissa maior, premissa menor, conclusão. A banca quer que vocês sejam Aristóteles. Olha isso, que legal. Ainda bem que eu estou aqui, né? Vamos lá, gente. Então, vamos fazer o que a banca quer de nós. Após a leitura dos textos, após essa leitura dedutiva que eu te dei aí, olha, o assunto sendo introduzido por meio de uma generalização, depois de uma especificação, te dei um especialista falando agora, conclui. O que você pode concluir? O sequenciamento do vírus pelos cientistas trouxe tranquilidade à população que utilizou o álcool em gel para afastar a contaminação? Qual é o problema dessa alternativa, gente? Qual é a palavra problemática aí, depois de tudo o que a gente fez nesse sábado, 14h agora, gente? Não entristeçam o coração da professora. Aquela mulher lá em cima está tranquila. Ai, meu Deus, dá Costa a falar, desculpa. Desculpa, quase. Poxa vida. Ó, botaram ali, ó. Tranquilidade. Não é tranquilo não, professor? Hã? Tranquilidade, pô. Tranquilidade aí. Que novo tranquilidade? Exatamente. Você vira, aquela mulher está tranquila. Pelo amor de Deus. Então, o sequenciamento do vírus pelos cientistas trouxe tranquilidade? Claro que não. As pessoas não sabiam nem o que era aquela porcaria. Aliás, até hoje a gente não sabe, não é não? Eu sei que eu tomei a segunda dose e eu estou aqui lascada, mas pelo menos eu estou viva. A gente está querendo seguir vivo, né? Mas que a gente entende o que é. Pode falar, Carlos. Você quer falar alguma coisa? Não. Tá bom. Pode interagir. Mas percebe que quando a gente faz uma interpretação adequada, a gente percebe logo o problema do enunciado? Não tem tranquilidade nenhuma a população que utilizou o álcool em gel para afastar a contaminação. Não faz nem sentido. É claro, ela está ali jogando álcool em gel no coronavírus, super nervosa. Sai daqui, Satanás. Está até misturando as coisas, né? Usando ali até o discurso religioso. Isso aí deve ser do inferno, para me perturbar. B, a proliferação. Vamos lá. A proliferação do genoma do novo coronavírus em pacientes das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil bateu o recorde mundial. Pelo amor de Deus, por que não pode ser essa alternativa, gente? Me expliquem, por favor. Como é recorde mundial, né? Ela não pode ser na região sul, sudeste, centro-oeste do Brasil. Se é mundial. Além disso, o mais grave aí não é essa parte ainda, Costa, que você, a primeira vez que você deu esse mole, nunca mais você vai dar na sua vida esse mole. Olha o enunciado, após a leitura 2... Pacientes. Não, 2 pacientes lá, 19 pacientes. Após a leitura 2 textos. Do texto 1 e do texto 2. Na B, só fala do texto 2. Só que a questão quer que a gente faça uma análise das duas. Dos dois textos juntos. É uma questão chata. Extrapola o texto também, sim, tem, como o Costa falou, né? São informações que estão além, tem essa questão mundial, quando, na verdade, o texto não tratou da questão mundial, o texto tratou apenas das regiões, mas a questão quer que a gente faça uma dedução por meio da premissa maior e menor, ou seja, que a gente conclua algo a partir dos dois textos. Se o vírus SARS-CoV-2 propagou-se por todo o território nacional e apresenta características que o distinguem dos coronavírus de outros países. Está correta essa questão. A correta, de acordo com o gabarito, é essa aí, né? Mas
Vou provar para vocês que o gabarito está certo. Calma, vamos deixar ela por último, mas eu vou convencer vocês. É notoriamente o gabarito, é porque assim, a gente que olha assim já falar que eles fizeram uma sacanagemzinha ali, mas é o gabarito. Vamos lá. D. Vamos continuar vendo os problemas. A hipótese de transmissão comunitária, desmentiu a necessidade do isolamento social para conter o avanço da pandemia no país. Era isso que dizia no texto? Não, né? O Costa leu para a gente. O texto dizia que o distanciamento era necessário, porque não havia uma hipótese. O que é uma hipótese? Hipótese é algo que pode ou não acontecer. A transmissão comunitária é uma efetividade, tanto que se espalhou pelo Brasil inteiro, não é? Concordam? Não uma hipótese de transmissão. Concordam? Se vocês discordarem, vocês falam. Não é hipótese. O coronavírus chegou e se alastrou pelo mundo, a pandemia. Não é hipótese de transmissão. Simplesmente ele é transmitido em ponto final. Muito bem. E a última? Os pesquisadores determinaram a vigilância genética viral para saber como e quando a Covid-19 se espalha na comunidade científica, gente. Eu já estou dando vários spoilers, né? Fazendo essas caras e bocas para vocês. Na comunidade científica, a Covid só médico, enfermeiro e pesquisador que pega? Claro que não, né, gente? Ela não se espalha na comunidade científica. A vigilância genética foi para ver como que ele se espalhou pelo Brasil inteiro. Em todas aquelas regiões que a gente viu ali. E não só na comunidade genética. Então, em primeiro lugar, que alguns concurseiros fazem isso. Eu não gosto. Eu acho que é pouco. Pouco perto do que eu posso oferecer. Existe um método que é o método da eliminação, né? Eu vou eliminando, e aí, por meio da eliminação, nós marcaríamos ali a C. Porque na alternativa C não há nenhuma afirmação mentirosa e tal. Ela só está estranha. Não tem nada assim, que a gente possa implicar. Mas eu não quero marcar só por isso, eu quero marcar com certeza. Olha lá. Vamos para C, que é o gabarito. O vírus SARS-CoV-2 propagou-se por todo o território nacional. É uma verdade que está ali no texto? Não está falando do mundo todo, né, ô Costa? Não está falando que está lá na Indonésia, a gente não sabe, de repente pode ter um lugar no mundo que não chegou lá o coronavírus. Está falando só no território nacional. E apresenta características que o distinguem dos coronavírus de outros países. Professora. Oi. Esse enunciado não vai, por analogia, identificar, não? De quê? Esse enunciado do final aí, que ele fala sobre cientistas sequenciaram novo genoma do novo coronavírus no Brasil. Não vai, por analogia, identificar, não, a resposta? Qual que você está falando? Da C? Da C. Mas na C não... Você lembra o enunciado do Globo aí? Do Globo. Sim. Sim, porque ele fala do território nacional, mas só que aqui, na C, ele também fala do coronavírus de outros países, e aí que é a parada. Uhum. A parada do negócio aí. Olha só. Essa parte, agora eu quero ver quem vai conseguir relacionar. Porque a banca fez uma boa questão. Normalmente eu vou falar mal, tá? Mas agora eu estou elogiando. A segunda parte da alternativa C apresenta características que o distinguem dos coronavírus de outros países, é a parte que conecta a alternativa ao texto 1, a charge. Uhum.
Por isso que essa é a alternativa correta. Além dessa observação que o Carlos fez, perfeita, né? Que a referência bibliográfica já deu para a gente ali né? Como eu falei, já deu para a gente uma deduçãozinha de que seria ser. Mas vamos lá. Tanto a primeira parte quanto a segunda, né? Olha só, o coronavírus se propagou em território nacional, mas ele veio de algum lugar, não é? Porque ele está em outros países. Olha lá a charge, gente. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Ih, Jesus. Ah, eu cliquei no Jornal Globo. Aqui, voltou. Olha a charge, gente. Trabalhamos tanto isso. Olha o coronavírus vindo de mala. O que essa mala significa? Ele veio de onde, gente? Do inferno? Não foi do inferno, né? Não que a gente... Não cientificamente. Ele veio de outros países, por isso é uma pandemia. Outra coisa, conhecimento de mundo. O coronavírus começou onde? Na China, não foi? Não sabemos quem trouxe para cá exatamente, né? Porque tivemos carnaval, réveillon, um monte de coisa. Mas sabemos que ele veio de outro lugar, ele não começou, ele não é oriundo do território nacional, concordam? Então, aqui está uma questão de dedução. Interpretação de texto, não de coerência textual, tá, Costa? Isso aqui é interpretação de texto. O texto dá para a gente as respostas e o enunciado diz que é para ler os dois textos e deduzir. Parágrafo 2, Levi, vamos lá, deixa eu ver. Deixa-me ver. Sim, no parágrafo 2 explica a primeira parte, né? Propagou-se por todo o território nacional. Fala ali, olha, foram feitos internados no estado de Minas, Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo. Concordo também. O final também, é verdade. Lá no início também fala, né? Aquela observação que o Costa fez, ó. Lá no início está assim, tempo recorde. O ideal é recorde, né? Cientistas, mas pode falar recorde também. Cientistas sequenciaram o genoma do novo coronavírus em pacientes das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Então, também já mostra Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil, né? Também já mostra essa questão da abordagem do território nacional. Então, meus queridos, acho que só tem homens, né? Por enquanto, até agora. Concordam com o gabarito? Confuso, mas sim. Por enquanto está confuso. Mas é porque é para ser confuso mesmo, né, Olivia? Você entende que é um concurso? E o concurso, ele não vai fazer um negócio simples, porque senão todo mundo vai passar, né? E tem vaga, né? As vagas não são para todos, infelizmente. Alguém colocou assim, sofreu alterações antes de chegar ao Brasil. Onde que tá? Deixa eu ver. Isso. Isso! Ah, tá, olha só, é verdade. Qual é o seu nome? Que aqui tá assim, 511903. Quem é essa pessoa? Eu fiz letras, aí eu gosto de letras, não de números. Cadê? Não consigo ver. João! João, então, João. Você tem toda a razão. Olha o que o João está falando ali para gente. No texto aparece, sofreu alterações antes de chegar ao Brasil. Isso quer dizer que não é do Brasil, veio do Brasil. Por isso que a personificação foi feita ali na charge, né? O coronavírus, ele está de mala e tudo, ele está chegando de viagem, né? Olha lá. Então faz todo sentido, só que eles misturaram textos que são diferentes mesmo, que têm funções diferentes, e aí dá uma confusãozinha mesmo, Levi, mas nada que a gente, ao longo do tempo, fazendo as análises, não vá resolver. Muito bem, agora vamos lá
para a questão 2, em que a gente tem 2 textos também, né? Então, o que a gente precisa fazer primeiro, mesmo que eu falei? Primeiro, a gente vê o título e a referência bibliográfica. O título do texto 1 é Capítulo 1. Esse aí eu já sei até de cor. Alguém quer falar? Pode falar, Carlos. Carlos, você ia falar alguma coisa? Não, não. Ah, não? É porque ligou aqui o microfone. Ai, gente, estou cheia de sono. Estou dando aula desde 8 horas. Vamos lá. Capítulo 1, óbito do autor. Você leu esse título, você já falou o quê? Viagem. Não é? Vocês que não são de literatura, já olharam assim, ai, meu Deus, o que vem pela frente? Óbito do autor, meu Deus. Aí vai para a referência bibliográfica. Machado de Assis, século XIX. Meu Deus. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ah, se eu tivesse lido. Quando a professora de português me falou para ler, saberia do que se trata. Né? Você pensa assim, caramba, este desgraçado desse Machado de Assis me acompanha até hoje. Ele ainda me assombra. Não é? Aí vamos para o texto 2. Tá bom. Texto 1, qual foi a análise que a gente fez? Fácil, né? É um texto literário, é um texto artístico, a função é poética, ou seja, teremos problemas. Por quê? É na guerra? É aquele momento que você olha assim e fala, esse texto aí... meu Deus, vamos devagar. Esse aí vai precisar da minha atenção dobrada. Aí vamos para o texto 2. Pneumonia, tratamento. A pneumonia é uma doença. Aí vem lá na referência bibliográfica, minutosaudável.com.br, pneumonia. Bom, parece ser um texto aí injuntivo, né? Que vai dar meio que informações e orientações sobre a pneumonia, de modo que a gente fique saudável e tal. Bom, vamos ver. Aí você vai falar assim, cara, o que tem a ver o óbito do autor com a pneumonia? Para vocês não tem, para mim faz todo sentido, porque eu já li o livro, né? Mas vamos lá. O que a professora ensinou? Referência bibliográfica. Título, referência bibliográfica e depois ler o enunciado. No texto 1. Vou colocar aqui para o lado para poder ler. Gente, eu estou cansada, mas eu gosto tanto de fazer prova. Cada um com as suas loucuras, né? Aí já começa a me animar. Vocês perceberam que eu me animei? Que eu comecei meio murchinha e agora estou animada? Vamos lá. No texto 1, o autor apresenta a sua causa mortis, que é uma expressão latina. 5 horas acabamos. Eu vou combinar com ele se eu consigo pausar aqui uns 15 minutinhos para eu comer. Vou combinar. Minha tia está me perguntando se eu não vou comer hoje. Eu estou dando aula desde cedo. Vamos lá. No texto 1, o autor apresenta a sua causa mortis. Todo mundo sabe o que é causa mortis? Devido ao fato de usar testamento... Não. Devido ao fato de estar testando um emplasto contra a pneumonia. E no texto 2, apresenta-se o tratamento médico para a referida doença. Da leitura dos textos 1 e 2, pode-se inferir. Agora, a gente está... Inferir é interpretar, né? Exatamente, é isso que eu ia perguntar para vocês, se vocês sabem o que significa inferir. Sabem? Vocês não vão acreditar. É a mesma coisa de depreender. Acredita? Se você jogar no dicionário, inferir vai dizer assim, ó. Deduzir por meio de raciocínio, concluir. Do latim, inferere, por infere, suscitar. Conclusão.
E aí eu fico rindo, porque eu fico com pena de vocês, mas é a mesma coisa. A questão 1 e a questão 2 são iguais. Isso, é a questão 1 e a questão 2 são iguais. Do geral para o específico, só que agora vocês acham que está mais difícil ou mais fácil? Eu acho que está mais difícil, porque o grau do texto foi aumentado. Os 2 primeiros textos eram uma charge e um texto jornalístico. Agora a gente está diante de textos mais chatos de analisar, vocês não acham? Mas vamos analisar. Vamos ver como é que a gente chega a uma conclusão aqui. Capítulo 1º, óbito do autor. Morri de uma pneumonia. Esse é o Brás Cubas, que é o personagem falando sobre a morte. Morri de uma pneumonia, mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil, a causa da minha morte, é possível que o leitor não creia, que o leitor me não creia. E, todavia, é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso. Julgue-o por si mesmo, leitor. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto anti-hipocondríaco destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. É um texto de caráter altamente filosófico. Aí, Costa, você leu isso e fala assim, cara, por que esses desgraçados escolheram esse texto? Me confundiu todo. Fiquei agora, não sei, mas como assim? O remédio é para pneumonia, mas aí, na verdade, ele era para aliviar a melancólica humanidade? Aí é uma dica que eu vou dar para vocês também. Não caiam na pegadinha. A gente, maligno, o que a gente faz? A gente escolhe os textos já para sacanear mesmo. Na verdade, vocês vão perceber que lá na hora de fazer a questão, né, a gente vai combinar a ideia do texto 1 com a ideia do texto 2. Mas, na hora de fazer a questão, não precisa ter feito uma interpretação detalhada sobre o livro e compreender exatamente o que o Brás Cubas queria. Não, tá? O texto literário ali é um romance. Na verdade, a verdade é assim. Ou vou só te consertar, João, só para você não errar isso, tá? O Machado de Assis ele tem 2 fases. Ele tem a fase romântica e a fase realista. O Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance realista dele, que vai consagrá-lo como o pai do realismo brasileiro. E aí aqui, né, um romance, assim, você está lendo aquilo, poxa, é um livro inteiro, gente. Eles colocaram só um fragmento. Então, quando aparecer algum texto literário, não é para se desesperar. Calma, vamos ler o 2. O tratamento da pneumonia depende do micro-organismo causador. Normalmente, é realizado com o uso de antibióticos prescritos pelo médico. Quando o caso em questão é considerado grave, pode ser necessário a internação do paciente, principalmente quando se trata de pessoas pertencentes aos grupos de risco, como crianças, idosos e pessoas com sistema imunológico mais vulnerável. Eu, por exemplo. A internação hospitalar também pode ser necessária quando a pessoa tem febre alta ou apresenta alterações clínicas decorrentes da própria pneumonia, tais como comprometimento da função renal, dos rins, né, ou da pressão arterial. Algumas pessoas podem precisar de tratamento por via endovenosa. Por isso, é comum que necessitem de internação para que recebam a aplicação dos antibióticos por pelo menos 48 alternativa, aí vamos para A, né? Pode-se inferir que houve necessidade de teste do emplasto, porque a saúde do autor não permitia a sua ida a especialistas da área da saúde? Hein, gente? Está dizendo isso em algum texto? Não. Bem, o autor, é porque eu não queria dar o spoiler, mas eu já vou ter que dar, infelizmente, que é bem fácil de ver. O Brás Cubas está falando assim, gente, eu morri de pneumonia.
Porque eu fui burro. Ao invés de tomar o remédio para pneumonia, eu criei um remédio que não era para pneumonia, era para a melancolia da humanidade. Tomei um remédio errado e morri porque eu não tratei da coisa certa. O Brás Cubas, ele é cômico. Não sei se alguém aqui já leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas eu indico. Eu indico, sabe por quê, gente? Se vocês começarem a ler esses textos, no futuro, vocês vão ter muito menos dificuldade de fazer provas, né? Porque é uma leitura mais difícil. O Brás Cubas, ele está sendo irônico, ele está sendo debochado, está falando, gente, então, eu fui lá, né? Tive uma grandiosa ideia de fazer um remédio, mas eu morri de pneumonia, enfim. Pensei numa coisa, morri de outra. Já dá até para saber qual é o gabarito, né? Mas vamos lá. B. Não há comprovação de tratamento eficaz para o vírus da pneumonia. Nem termina de ler, né, gente? Parou por aí, né? Essa aí é aquele tipo que a gente já parte para C. Vocês concordam? Pois acabou de ler um texto sobre o tratamento. Aí vem uma alternativa dizendo que a gente pode deduzir que não há comprovação de tratamento eficaz. Claro que há. O Brás Cubas morreu que é burro, ignorante. Ele mesmo fala isso. Tá? C. Especialistas da área de saúde determinam um tratamento genérico, em que comprovadamente a clausura é recomendada. Clausura é você ficar no escuro, né, sozinho e tal. Gente, em algum momento apareceu isso. Não precisava nem ler o final. Ah, não sei o que é clausura. Tá, mas nem precisava ter lido isso. Porque em algum momento os especialistas falam que o tratamento é genérico. Pode ser qualquer tratamento? Não, gente. Vocês podem me responder, tá, gente? Pra eu não achar que eu tô falando sozinho. Aí depois. D. Caso haja o contágio de pessoas pertencentes ao grupo de risco, recomenda-se apenas o isolamento social por 48 horas. Hein, gente? Olha lá. Quando o caso em questão é considerado grave, pode ser necessária a internação do paciente, principalmente quando se trata de pessoas pertencentes ao grupo de risco. E outra coisa, está correlacionando o texto 1 com o texto 2? Olha como o enunciado está falando. No texto 1, tal coisa. No texto 2, tal coisa. Agora, infere, deduz, conclui. Vamos para a E, que é o gabarito. A tentativa de busca de soluções caseiras pode acarretar em morte, devido ao uso de medicamentos ineficazes. Essa alternativa é a dedução que a gente faz da leitura dos dois textos, do texto de Machado de Assis e do texto lá do Minuto Saúde, saudável, Minuto Saudável. Não é óbvio, gente? Claro, depois que eu estou ensinando para vocês a fazer, mas não ficou óbvio. O Brás Cubas, ele criou um medicamento, se automedicou, ele não era médico, e aí ele morreu de pneumonia, porque ele tratou errado, ele achou que estava com melancolia, quando, na verdade, ele estava com pneumonia. Ao invés de procurar um médico, ele tomou o remédio que ele achou que ele deveria tomar e morreu. Então, isso une. A solução caseira está aqui, ó. Não está falando que ele fez em casa, mas não está dizendo que ele é médico e está dizendo que ele teve uma invenção e que a invenção dele, ó, essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto antipocondríaco. Emplasto é tipo um... Ai, esqueci agora. Ai, meu Deus. É tipo uma combinação. Tem um nome quando...
na química, né? É tipo uma coisinha que você mistura, combina coisas. Um empaste antihipocondríaco é anti-hipocondríaca é a pessoa que acha que vai morrer. O tempo todo eu acho que eu vou morrer. Só que destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. E aí também, Levi, dá para saber que é uma questão mais caseira, que não é um especialista, porque não existe até um remédio que trata a melancolia, né? Que é o antidepressivo. Mas não... né? Mas para a gente ali dá para subentender, né? Dá para inferir, dá para deduzir. Então, deduzir é isso. Nem sempre o texto vai estar com todas as respostas, mas a gente consegue chegar a uma inferência, a uma dedução por meio da interpretação, certo, Costa? Então, inferir, deduzir é um método que ocorre por meio da interpretação do texto, que nestes dois casos são dois textos. Alguém está com mais alguma dúvida? Podemos passar para a questão 3? Para a gente ver. Questão 3, né, vem... se eu não me engano, é um texto só. E é bem grande. Vamos lá. O texto da questão 3 se chama A Criação do Mundo. Todos os livros sagrados têm uma resposta sobre a natureza e a origem do universo? Não, mentira. Ali é uma afirmação, depois que vem a pergunta. Todos os livros sagrados têm uma resposta sobre a natureza e a origem do universo. Por que isso é tão importante para as religiões? Então, texto de Tarso Araújo. Vamos ver a referência bibliográfica? Para a gente saber mais ou menos quem é, onde foi publicado esse texto. O texto foi publicado em Super Abril, é uma revista. Olha lá, História, a Criação do Mundo. Então, o texto não é de teologia, o texto é de história. História é uma ciência, não é? Não é, gente? História é uma ciência, uma área. Inclusive, vocês têm aula de história. Então, aquele macetinho que eu já ensinei, você já sabe que você está diante de um texto expositivo que vai tratar de um assunto que parece ser um assunto subjetivo, mas, na verdade, é um texto de um especialista. Inclusive, olha lá, o texto, ele começa citando um professor da PUC, mas vamos com calma, vamos fazer o que a professora ensinou. Muito bem. Vamos agora para o enunciado. Ao escrevermos formalmente, temos que observar a seleção vocabular, ou seja, as palavras, bem como a concordância e a regência nominal e verbal. Portanto, devemos verificar o emprego de cada palavra e seu significado dentro do contexto em que foi inserida, para evitarmos equívocos e interpretações equivocadas. Dos fragmentos retirados do texto acima, o verbo sublinhado que apresenta erro quanto à regência é... Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Precisa ler o texto para fazer essa questão? Levi, a princípio não. Talvez a gente fique numa dúvida ali, semântica, e aí a gente recorra à linha. Mas eu vou dar uma outra dica para vocês, tá? Quando vocês estiverem fazendo uma prova, nas alternativas que vocês vão marcar forem fragmentos do texto, como estão ali, são fragmentos. Se houver, depois do fragmento, a marca da linha, linhas 2 a 4, já viram isso em concurso? Se tiver ali o número da linha,
É porque provavelmente você vai precisar voltar ao texto. Aqui, nessa questão, não tem nem a indicação da linha. Perceberam? Então, vamos fazer. Então, aqui é uma questão, gente, que envolve, né, a regência. Então, ele quer o erro da regência do verbo sublinhar. Tá? Nós temos o verbo apropriar, o verbo transformam, né? Transformam, o verbo obedece, lembramos e explica. Agora, uma questão importante aqui quando se fala de regência. Tá, gente? Muito importante. Que é o seguinte. O verbo, ele pode possuir, né, muitas transitividades. O que é isso? Muitas maneiras diferentes de se relacionar. Quais são as transitividades verbais? Ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto, pedindo preposição. Pode ser intransitivo, também sem complemento, mas que pode pedir preposição quando é um adjunto adverbial. E pode ser um verbo de ligação. Muito bem. Como é que eu vou saber se a regência de um verbo está adequada? Não é o verbo que diz isso para a gente, é o contexto. Porque um verbo, ele pode indicar coisas diferentes dentro dos contextos. Então, isso aqui é uma questão de gramática que envolve duas ciências, tá? A sintaxe e a semântica. Então, vamos entender aí. Ao se apropriar deles, elas se alimentam do mito e, ao mesmo tempo, o fortalecem. Verbo apropriar, aí, ele está no infinitivo. Vocês perceberam que ele está numa forma de infinitivo? Não está conjugado, né? Quais são as formas nominais do verbo mesmo, gente? Infinitivo, gerúndio e particípio, né? Tudo bem. Ali ele está no infinitivo. O que é aquele se ali antes dele? Ao se apropriar. Esse se é, professora? Oi? É o se. É, ali antes dele. É a participadora, não? Pode ser? Nesse caso, não. Sabe por quê? Não. Porque o verbo apropriar é um verbo pronominal. Apropriar-se. Ninguém apropria alguma coisa. As pessoas se apropriam de, tá bom? Tá. Então, esse ser aí, ó, ele pode ser um monte de coisa, né? A gente pode dizer que ele é partícula passivadora, quando a voz é passiva, índice de indeterminação do sujeito, partícula expletiva, que é quando a gente pode tirar, e uma última coisa, que é esse caso aí, ele é parte integrante do verbo, porque é um verbo pronominal. Só relembrando aqui, é importante, né? A gente relembrar essas coisinhas. Vou te dar um... Aí não é nenhuma questão de dica, porque alguns verbos são pronominais, e muita gente cai nesse errinho mesmo, tá? Mas, normalmente, o verbo pronominal, ele vai aparecer assim, na forma de infinitivo. Apropriar-se, queixar-se, né? Vamos lá. Então, ali eu não tenho problema. Vocês identificaram algum problema de regência? Quem se apropria de algo, tem o deles ali, deles é de mais eles. Tá certinho, né? Alguém se apropria de. Então, sem problema. B. Afinal, elas transformam as lendas em algo mais que a realidade, a verdade de Deus. Elas, sujeito, transformam. Quem transforma algo em alguma coisa. Então, a regência está certa, não é? Transformam algo, as lendas, em algo mais que a realidade.
não tem problema de regência. Obedecer. Concordam ou não? Concordam, gente? Essa aí tá fácil, né? Verbo transformar. Agora vamos para um problema, que é o verbo obedecer. Verbo obedecer, verbo lembrar. Também, o Levi, o verbo lembrar, ele pode ou não ser pronominal. Olha que legal. Tá? E o verbo explicar não, né? O verbo explicar não é um problema. Vamos lá. A própria escolha dos textos também obedece os critérios da religião que organiza. Aí, por enquanto... Não deveria ser obedecem, não? Oi? Não deveria ser obedecem aos critérios? Não. Por quê? Sujeito. Cadê o sujeito? Quem obedece? Obedece aqui aos critérios. Não. O sujeito é a própria escolha dos textos. Tá. Singular, tá? O núcleo do sujeito ali é própria. Na verdade, própria não. O núcleo é escolha, né? Própria é adjuntas nominal, mas o núcleo, o sujeito é a própria escolha dos textos. Obedece aos critérios, né? Mas calma, vamos continuar, tá? Quando lembramos de Adão e Eva no paraíso, é comum pensarmos na maçã. Aí aqui temos o verbo lembrar, né? Quando lembramos de Adão e Eva, é comum pensarmos na maçã. O verbo lembrar aí, ele indica o quê? É o verbo lembrar, propriamente dita, lembrança, né, do passado. Então, quando lembramos, quem lembra, lembra de algo. Então, tudo bem, né? Quando lembramos, lembramos de. A preposição de está ali. Regência, gente, é a ciência da preposição. Por quê? Porque alguns verbos pedem preposição e outros não. Aí a cosmologia do hinduísmo também explica, além da origem do mundo, sua organização social. Então, a cosmologia do hinduísmo explica. Quem explica, explica alguma coisa. Pede preposição? Não, a não ser que fosse explica alguma coisa a alguém, mas tem ali o alguém? Não, só está dizendo que a cosmologia explica algo. O que é o algo? A origem do mundo e a organização social do mundo. Então, ser é o gabarito. Por quê? Porque o verbo obedecer, né? Ele é um verbo que pede aí, né, preposição. A própria escolha dos textos também obedece. Quem obedece, obedece aos critérios da religião que organiza. Aí, gente, vou dizer uma coisa. As duas referências bibliográficas que vocês têm são Bechara e Segala. O verbo obedecer, né? Ele, a rigor, tá? Ele é, de acordo com a norma padrão, ele deve ser transitivo indireto, pedindo preposição. Mas no nosso dia a dia, há muito tempo já, e muitas gramáticas já consideram que ele possa ser transitivo direto. Só que a prova que vocês estão fazendo é uma prova que cobra uma gramática mais conservadora, tá? Então, quem obedece, obedece aos critérios e não os critérios. Ali poderia estar escrito de duas maneiras. A própria escolha dos textos também obedece a critérios da religião
Poderia ser a preposição pura ou a preposição com o artigo, aos critérios da religião que o organiza. Então, precisávamos, nesse caso, ler o texto, um texto gigante desse. Hein, gente? Não precisava, né? Mas se você... Só que quando a gente vai fazer o concurso, aí a gente ouve um monte de professor, cada professor fala uma coisa. O que a gente está tendo aqui, não é puxando sardinha do Instituto, não, nem para mim, mas o que eles estão fazendo, que é colocar um horário maior, né, com uma pessoa que gosta e tal, porque nem todo mundo curte ensinar, né? Muito professor gosta só de jogar. É muito diferente, porque a gente vai percebendo como que a prova se organiza, né? Então, olha só, a gente tem, né, obedecer, o verbo obedecer, ele pode ser, a gente pode usar obedecer para obedecer a alguma coisa ou a alguém, tá? Tanto faz. Cuidado, tá? Por quê? Obedecer ali os critérios é norma coloquial. A norma padrão não aceita. Então, é errado, de acordo com o professor Evanildo Bechara, de acordo com o professor Segala. Tá bom? Agora, no dia a dia, ninguém usa mais isso, né? Obedece os pais. O certo é, obedeça aos pais. Muito bem. E aí, se fosse um nome feminino, teria crase, né? As regras. Obedece às regras. Teria o sinal indicativo de crase para mostrar que há a presença da preposição. Muito bem. Então, aqui, para encerrar, nós temos regência é um estudo sintático-semântico. Sintático porque eu preciso entender qual é a transitividade do verbo e o verbo obedecer, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, ainda é um verbo transitivo indireto. Ele ainda não se tornou um transitivo direto. Acredito que daqui a uns 20 anos a gramática vai mudar, tá? Mas, por enquanto, ela continua assim. Tudo bem, gente? Eu, de verdade, vou falar para vocês, eu não considerei uma questão difícil, não. Porque o verbo apropriar, transformar, lembrar e explicar são verbos que não são muito problemáticos, né? Os verbos mais problemáticos são obedecer, aspirar, expirar, enfim, entre outros que são mais chatinhos. Esses aí não são muito. Podemos continuar, então? Vamos fazer a questão 4. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu alguma coisa que eu disse? Se por acaso aparecer ao longo do tempo as vozes verbais, a partícula C, aí eu dou, tá? Só que a sintaxe é muito grande, né? Então a gente teria, como a gente está focando em exercício, vez ou outra que aparece, eu dou uma pincelada. Mas se alguém ficou com muita dúvida, não entendeu, pode perguntar, que eu tento sintetizar aqui. Posso prosseguir, então? Digam-me aí, sim ou não? Então, tá bom, vamos lá. Questão 4. Aí ele já deu um spoilerzinho, né? Porque ele botou, observe as tiras abaixo. Tirinha é diferente de charge, né? Completamente diferente. Outro gênero. Gente, nem falei para vocês, aquele texto lá que a gente não leu, o gênero textual dele é artigo de divulgação científica, tá? E dava para saber pelo título e pela referência bibliográfica. Agora vamos para a questão 4. Título, As Sombras da Vida. Aí, eu que sou formada, né, fiz português grego e amo filosofia, já sei que ele vai brincar com a caverna de Platão. Enfim. As Sombras da Vida. Aí
Vamos lá para a referência bibliográfica. Maurício de Souza, Amado, né? Publicado no site Livre Pensamento. Livre Pensamento. Bom. Agora, eu ensinei que a gente tem que ler o enunciado, né? As figuras acima são fragmentos do Cartoon. Cartoon é o livro em que há as tirinhas, né? De Maurício de Souza, no qual aborda de forma lúdica, o que eu falei? De forma lúdica, ou seja, de forma engraçada, o conhecido mito da caverna de Platão. Esse mito aí é muito conhecido, né? Sobre o aludido mito, leia as informações abaixo e marque a alternativa correta. Então, agora, a gente não está numa questão de inferência, nem de uma dedução ou indução. Agora, a gente vai estar diante de uma questão que é um pouquinho diferente, mas daqui a pouco a gente vai tratar. Agora, eu quero perguntar para vocês, precisa ler o texto para fazer essa questão? Hein, gente? Precisa, né? Não tem como, a gente tem que ler. Então, vamos lá, vamos ler a tirinha. Está ali do lado, né? Eles colocaram ali do lado. Bem, aqui tem lá o personagem se aproximando da caverna. Lá de dentro da caverna tem ali né? Uma onomatopeia ali, alguém está falando. E aí eles entram, na verdade, o personagem entra. Aí como é que é o nome desse bicho, gente? O dragão, é dragão? Isso é. O dragãozinho está fora ainda, a gente consegue ver ali, né? Na tirinha 2, ainda ele fora da caverna. Aí o personagem diz assim, puxa, puxa, eles acreditam mesmo que o mundo todo está naquela parede. Eu não sei se vocês conhecem o mito da caverna de Platão, mas enfim, complexo, mas pessoas ficam dentro da caverna e elas só enxergam o mundo de dentro da caverna. Então, elas só enxergam que o mundo, né? Que durante o dia, a claridade, durante a noite, o escuro, e eles só veem as sombras, tá? As sombras por meio da claridade e por meio da escuridão. Aí ele está falando, puxa, eles acreditam mesmo que o mundo todo está naquela parede? Aí o pessoal que está dentro da caverna é retirado da caverna. Aí o primeiro personagem diz, esse clarão está nos cegando. Então está de dia, né? Aí o outro, isso é um castigo. E aí o outro, não devíamos ter parado de contemplar a vida. Muito bem. Vamos ler agora quais são a questão que é, né, a alternativa correta. Então, a questão dá para a gente afirmações e a gente precisa saber quais as que estão corretas. Se são todas as assertivas, né, ou se são apenas aí a 1, a 4, enfim, vamos ver. Só de cara ali, gente, a gente vê que na alternativa A está falando assim, 1 está correta, né? Depois, apenas a 4 está correta. Depois, 1 e 3 estão corretas. Depois, 1 e 4 e todas as alternativas. Essa aqui é a questão 4, né? É. E aí, já parece meio estranho, né? Porque a questão 1 fala que a 1 está correta. Aí a B fala que a 4 está correta.
Mas a D fala que 1 e 4 estão corretos. Então, vamos usar a lógica matemática aí, que talvez vocês saibam mais do que eu. Se eu marcar 1, eu elimino a 1 a 4, a 1 e a 3. Então, eu só posso marcar ou a A, ou a B, ou a E. Concordam comigo? Vocês conseguem ver isso? A maneira como eles organizaram ali as assertivas? Conseguem, gente? Ou não? Alguém não viu isso que eu falei agora? Olha lá. Se eu marcar a A, olha só, a A diz que só a 1 está correta. Só a primeira. Vamos supor que a A esteja certa. Se a A está certa, a C e a D estão automaticamente erradas. Aí, se a B estiver certa, apenas a 4, automaticamente a A e a D estão erradas. Então, existe uma grande chance do gabarito ser ali, né? Ou a B, ou a C, ou a E. Mas vamos lá. Tudo bem, isso é uma questão de lógica ali. Estou olhando que eu achei que eles organizaram de uma maneira meio burra, dando um pouquinho de dica para quem está fazendo. Mas vamos continuar. 1. Mesmo tendo sido produzida entre 427 e 347 a.C., a referida obra de Platão influencia ainda hoje o pensamento filosófico, pois evidencia temas como liberdade, alienação e ceticismo. Tá correto, gente? Sim, né? Porque olha só, você não precisa saber qual é a datação. A prova não pode te cobrar isso, mas a datação está correta. Mas a prova te disse que o Maurício de Souza, olha a referência bibliográfica, 14/5/2020. Então, olha só, o Maurício de Souza utilizou uma obra de Platão, que mesmo que você não saiba a datação, você sabe que é antes de Cristo, Platão e Aristóteles, Sócrates, né? Para fazer uma tirinha em 2020. E a gente viu que a tirinha fala sobre liberdade, fala sobre alienação e sobre ceticismo. Ceticismo é a falta de fé, né? A pessoa que não acredita muito. Não a fé em Deus, mas que não acredita nas possibilidades. 2. O conflito entre realidade e ilusão e o próprio questionamento sobre a essência da existência da humanidade estão ilustrados no mito da caverna de Platão? Sim. A realidade é aquilo que a gente consegue ver. Quando a gente está dentro de uma caverna, para a gente é aquela, né? Oi? Não está nem nas alternativas? Não entendi. A 2? Ela não está nem aí. Eu, então, já dei o gabarito, né? Acabei de dar o spoiler também, né? Se ela não está em nenhuma das alternativas, ela só pode estar correta. Se ela está correta, o gabarito é. Deixa eu até conferir. Todas as alternativas. Vamos lá. Pode ser que eu erre, aí eu vou... É porque eu sou chata, eu gosto muito de fazer essas provas, eu não gosto de olhar o gabarito antes, porque eu gosto de botar em prova meu método, mas eu sou humana, pode ser que eu erre, mas para mim ficou muito evidente ali agora que seria, né? Vamos lá. 3.
observando atentamente o texto e a ilustração, percebemos que a realidade depende do olhar de cada um. Dessa forma, cabe a Platão desmistificar, que é diferente de desmitificar e desmistificar, né? Essa diversidade de olhares sobre o que é real versus ilusão. E 4, a situação de quem está dentro da caverna é de completa aceitação devido à sua própria ignorância em relação ao mundo real. Dessa maneira, cabe a Platão estabelecer o nexo entre o mundo real versus o mundo das sombras. Então, que interpretação de texto é essa? Vocês podem discordar comigo, mas cientificamente é um tipo de interpretação fácil. Por isso que eles escolheram um texto mais complexo, que é uma tirinha que mistura, né, que é misturada com o mito de Platão. Porque é o tipo de questão que a resposta mas vou te explicar. Todas as respostas estão ali. A gente só precisa ler e identificar, né, se ela é verdadeira ou não. É tipo isso aí é o que a gente fazia na escola antigamente, verdadeiro ou falso? Poderia ser um exercíciozinho de verdadeiro ou falso. Se nós colocássemos um parênteses ali ao lado, colocaríamos verdadeiro, 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 e chegaríamos à conclusão de que todas as assertivas, que são afirmativas, né, estão corretas. A gente, para fazer essa questão, não precisa interpretar, eles já deram a interpretação. A gente precisa só dizer se ela é falsa ou verdadeira, entendeu, Consta, a diferença? Das outras, a gente teve de interpretar por conta própria. Essa não, eles já interpretaram a tirinha para a gente e deram a interpretação. A gente só precisa dizer se está correto ou não. Então, é um trabalho a menos. Por isso que se escolhe um texto mais complexo, com um assunto mais inusitado, mais afastado da nossa realidade, para ver se o aluno consegue. Porque o grau de dificuldade aumenta ou diminui de acordo com o grau de cobrança do enunciado. Fechado. Gente, 15 horas. Nessa aula é até às 17. Vocês me permitem uns 15 minutinhos para eu comer rapidinho? Eu estou me mudando, né? Mas eu moro com a minha tia. E aí ela ficou com pena. Aí ela me botou um bilhetinho aqui, ó. Vou comprar uma quentinha, quer? Aí ela trouxe para mim durante a aula. Então, vou comer porque eu não consegui comer. Tá, gente? Daqui a pouquinho eu volto. E aí aviso a Vanessa. E aí ela volta, ela avisa vocês e vocês entram. Fechado? Beijinho. Calma. Daqui a pouco eu já volto. Tá pensando que vocês vão se livrar de mim? Eu falei que ia ser overdose de língua portuguesa. Vou comer e já volto, gente. Tchau, tchau.